Pedimos que o Senhor esclareça nossas mentes para aprendermos mais de Ti todos os dias e colocamos em prática, meu Deus, tornando-se assim a sabedoria da mesma. É assim que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui, bastante conhecido, de Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo claramente nos mostra a confiança e o controle que devemos ter em Deus, acima de tudo, através do agir dele. Porque perceba o que ele diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo aqui, ele nos mostra que aquele que começou, que é Jesus, que é Deus, aquele que começou de fato a boa obra, ele vai completá-la, e ele não é homem de parar no meio do caminho, não é homem de desistir, de voltar atrás, de se arrepender e não cumprir mais com aquilo que ele prometeu, com aquilo que ele começou. E Deus, ele realmente termina aquilo que ele começa. Por isso que a Bíblia chama ele de autor e consumador. Autor, aquele que dá origem, e consumador, que realmente termina aquilo. E sendo assim, aquilo que Deus faz, que é fazer e consumir, nesse caso aqui, estou certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Essas duas atribuições dele, o fato dele começar ser o autor e de completar ser o consumador, ele parte mais do que apenas atributos de Deus. Isso faz parte do caráter dele. Ser autor e consumador não são apenas atributos, é aquilo que Deus é de fato. Faz parte do caráter de Deus de fato. E Hebreus 11, 6, peço que todo mundo veja comigo na tradução aí do projetor. Vou explicar por que fez isso. Meu celular está com o botão quebrado e ele aumenta o volume sozinho. Eu abaixo, ele aumenta. Então, se os irmãos ouvirem alguma zoada é porque ele aumentou, mas toda vez eu abaixo. Eu vou deixar no modo avião porque não vem zoada nenhuma. Mas Hebreus 11, 6, veja aí comigo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, meus irmãos, o chamado desses dois versículos que lemos aqui, tanto de Filipenses 1,6 quanto de Hebreus 11,6, é o chamado para uma plena confiança em Deus, de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, que aquilo que Ele começou, Ele vai cumprir na vida da gente. E aqui cada um tem, nas suas orações, tem suas petições, cada um, em dados momentos da vida, vai passar com experiências que Deus vai confirmar, algo que você quer, algo que você busca, algo que você está passando. E muitas vezes, é tendencioso de nós, do ser humano, pedir algo a Deus e não confiar que Ele vai atender às orações, não confiar que Ele vai agir conforme a gente pede. Muitas vezes, porque você pede e parece que as coisas dão totalmente o contrário daquilo que você pediu. Você pede e parece que Deus está em silêncio. Então, em resumo, é tendencioso de nós, do ser humano, de muitas vezes não depositar a plena confiança de que Deus vai realizar aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele começou ou aquilo que tanto pedimos, que sabemos que é da vontade dEle. Porque, logicamente, tem coisas que a gente pede que não é da vontade dEle, Ele não vai agir, Ele não vai cumprir aquilo que a gente pediu. Mas, quando nos deparamos nessa situação de muitas vezes fazer propósito, orar constantemente, incessantemente por uma causa, muitas vezes fazer jejum, fazer aquilo que a Bíblia manda, né? Pedir, dar-se-vos-á, bater a porta, abrir-se-vos-á. E sempre, no fundo, muitas vezes fica aquela desconfiança, que Deus não vai cumprir aquilo que a gente pede, que Deus não vai terminar aquilo que Ele começou, que Deus não vai cumprir conforme o que Ele prometeu. E é tendencioso do ser humano essa incredulidade, de fato, em Deus. E, meus irmãos, a própria Bíblia nos mostra, como aí em Hebreus 11,6, veja no final do versículo: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. E muitas vezes a gente faz o contrário. A gente talvez até crê que Ele existe, mas a gente não acredita que Ele vai recompensar nós que o buscamos. Muitas vezes a gente não acredita e não tem a plena convicção de que Ele vai agir conforme aquilo que Ele prometeu. E, meus irmãos, para contextualizarmos isso com um exemplo de fato da própria Bíblia, veja aí comigo em 1 Coríntios, que está pertinho aí de Filipenses. Voltando a alguns livros. 1 Coríntios capítulo 10. Que é um exemplo clássico de quando Deus agiu, começou a boa obra, iria completá-la, mas o seu povo não estava confiando que ele iria completar a obra. Veja aí, 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: ora, irmãos,
Não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem. Está falando aqui lá de Israel do Antigo Testamento, a peregrinação pelo deserto. E todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, vemos aqui que Paulo, inclusive a gente já estudou aqui, quando a gente fez aquele estudo sobre todo o livro de 1 Coríntios, vemos aqui que Paulo ele faz uma conexão entre a antiga aliança, o povo da antiga aliança, e nós, da nova aliança, né, os gentios convertidos, aqueles que não faziam parte do Israel, de fato, do Antigo Testamento. E quando Paulo ele faz essa junção, por isso que ele diz, no começo do versículo 1, ora, irmãos, não quero que vocês ignorem. Aí ele vai descrever tudo aquilo que o povo passou lá no Antigo Testamento, lá no Êxodo, lá na peregrinação. E Paulo faz justamente essa conexão com o intuito de dizer à igreja de Corinto na época, e dizer a todos nós, aos irmãos, aos gentios, que nós não devemos cometer os mesmos erros que eles cometeram. E trazendo aqui para o contexto de hoje, qual foi o principal erro que eles cometeram que ocasionou todos os demais pecados? A incredulidade. Porque eles passaram por tudo aquilo e cada vez que Deus livrava eles, quando aparecia algum problema, eles já murmuravam. Diziam, Moisés, tu tirou a gente lá do Egito para a gente morrer aqui nesse deserto. Eles diziam que tinham saudade das cebolas do Egito, que era a comida ali da época do Egito. Quando no deserto, logicamente, não tinha água nem nada, eles murmuravam porque não tinha comida. Deus mandou pão. Mesmo Deus mandando pão, murmuravam porque não tinha água. Deus fez sair água da rocha. E mesmo diante de tudo isso, as pessoas continuavam reclamando. Elas não compreendiam e não tinham a plena confiança de que o Deus que tirou eles do Egito iria cumprir aquilo que ele prometeu, que era levar eles até Canaã. E de fato, por conta disso, olha o que fala no versículo 6 de 1 Coríntios 10. Ora, versículo 5. Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Por conta da incredulidade deles, todos que saíram do Egito morreram. Somente quem entrou em Canaã foi Josué e Calebe. E se eu não me engano, posso estar errado, mas era em torno de 1 milhão de pessoas durante a peregrinação, os 40 anos de peregrinação. E os que chegaram a Canaã foram Calebe e Josué, e logicamente muitos que nasceram durante o percurso em si. Mas por conta da incredulidade, da murmuração e de todos os pecados que eles cometeram durante esse processo, durante a peregrinação, eles demoraram muito, porque eles demoraram 40 anos, e não era para demorar tudo isso, até porque se você for ver a geografia, lá da norte da África e Oriente Médio, entre Egito e Israel, logicamente um percurso grande, mas não demoraria 40 anos para andar de pé. Então, por conta da desobediência deles, Deus fez com que eles passassem todo esse tempo, 40 anos lá, e morressem no meio do caminho. Então, Paulo usa do exemplo deles para dizer no versículo 6, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então ele usa esses exemplos para que nós não façamos as mesmas coisas que eles fizeram e não sejamos castigados por Deus assim como eles foram. E meus irmãos, de fato, o que essa passagem também nos chama é a entrar em um nível profundo de plena confiança de quem Deus é e entendendo quem Deus é daquilo que Ele faz, o seu caráter e as suas ações, autor e consumador. E sendo assim, o erro dos israelitas, como nós vemos aqui, de acordo com o que Paulo nos ensina, é que eles de fato não entenderam que o que começou a boa obra iria completá-la, como a gente leu lá em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E sendo assim, eu vou até ler aqui, não precisa a igreja ver porque é muitos textos, mas Êxodo, coloca aí por favor, não sei se é a Luísa ou a Giovana, Êxodo 14:10, que a gente vai adentrar um pouco nessa peregrinação dos israelitas. Êxodo 14:10 diz o seguinte: E chegando Faraó, aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então percebo que os filhos de Israel disseram, o povo de Deus,
clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? Olha eles reclamando. O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios. Pois teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao seu povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Então perceba que Deus, ele havia feito tudo aquilo com eles, e aqui já começou as reclamações. Perceba o que ele diz, o que eles dizem, no caso, chamam Moisés e dizem: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? Aí eles mesmos disseram: deixe-nos em paz. Era para ter deixado a gente em paz lá no Egito, servindo aos egípcios, servindo a eles. E Moisés, mesmo diante de tudo isso, Moisés tenta acalmar. Aí no versículo 13 ele fala: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais vão ver esses egípcios. Então, um dos primeiros erros que eles cometeram foi de fato não ter a plena convicção de que o livramento de Deus viria. E mesmo Moisés dando a certeza aqui no versículo 13: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor trará, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Mesmo diante de tudo isso, a reclamação não parou por aí. Realmente era como se ele estivesse dizendo: Deus fez tudo o que fez pela gente, né? Fez tudo aquilo conosco, nos tirou, e durante toda a peregrinação Deus abriu o mar vermelho mesmo. Deus abriu o mar vermelho, a nuvem guiava eles de manhã, a coluna de fogo guiava eles à noite, não tinha comida, Deus mandava maná, não tinha água, Deus fez sair água da rocha, 2 vezes inclusive, e mesmo assim as pessoas continuavam reclamando. E mais para frente, em Êxodo 16, folheando uma página, versículo 3 diz o seguinte: os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois você nos trouxe a esse deserto a fim de matarem de fome esta multidão. Então, perceba o Senhor acalentando de novo. O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Mais uma vez, eles reclamaram: quem dera nós tivéssemos morrido pela mão do Senhor lá no Egito. Agora eles desejaram até a morte, dos tantos sofrimentos que eles estavam passando lá, e continuavam sem confiar que Deus iria prover. Aí Deus dá mais uma prova, ele manda o maná. O Senhor disse a Moisés: farei chover pão do céu para vocês, o povo vai sair, recolher diariamente a porção de cada dia, e no final ele diz: eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Então Deus assim fez, mandou o maná. Será que o povo continuou acreditando? Na verdade, começou a acreditar ou continuaram reclamando? Passa mais uma folha, vamos para Êxodo 17, um capítulo atrás do outro só reclamando. Êxodo 17, 3 diz o seguinte, 17:3. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você algum dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. E Deus dá a certeza: eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Então, continuamos vendo aqui, Deus fez tudo isso, como eu estivesse pensando, né? Deus fez tudo isso para que a gente morresse aqui. Aí no capítulo 16 que a gente viu, era como se os israelitas estivessem dizendo: Deus disse que não ia abandonar, e mesmo assim faltou comida agora, a gente vai morrer aqui. Deus proveu comida, faltou água, começaram a reclamar de novo. Tanto é que Moisés até falou: Deus, eles vão me apedrejar aqui. Ele fala aqui no versículo 4, que farei com esse povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Então o povo realmente estava muito bravo com Deus, e mesmo assim Deus se mostra no versículo 6, estarei ali diante de você sobre a rocha, bata na rocha, dela sairá água e o povo beberá. Então vemos aqui que mesmo Deus provando,
Mesmo Deus mostrando que estava no controle, ainda assim as pessoas não estavam confiando nele. E ao contrário, estavam reclamando e murmurando. E por isso que Deus castigou todos eles. E, meus irmãos, eles falharam em não entender o caráter e a natureza de um Deus que cumpriria tudo aquilo que prometeu. E levar eles até a terra prometida, até Canaã, de fato. E mesmo assim, vemos aqui que ele disponibilizou todos os recursos naturais todos os recursos sobrenaturais, melhor dizendo, e mesmo assim eles não confiaram. E o resultado foi aquilo que a gente viu em 1 Coríntios 10:6. Todos morreram no caminho, todos morreram no deserto e ficaram ali prostrados. Então, entendendo esse exemplo deles, agora eu quero trazer aqui para a vida da gente, que foi onde a gente iniciou aqui em Filipenses 1:6. Deixa marcado aí, por favor, Filipenses 1:6. Voltamos para Filipenses 1:6. Estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aqui, logicamente, a palavra, quando a gente fala aqui, quando a gente vai trazer alguma meditação, a palavra tem que primeiro falar comigo, porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus, para depois falar com a igreja. E muitas vezes, meus irmãos, e aqui eu abranjo para toda a igreja, a gente se pega, quando realmente ocorre a dificuldade, duvidando de Deus, porque uma coisa é você ler esse texto aqui, postar no Stories, ler aqui na igreja num devocional, citar em alguma conversa, estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la, todo mundo dá glória. Outra coisa você põe em prática quando o negócio apete, quando o nó aperta. Quando você está passando pela dificuldade, seja pela tribulação, seja pela luta, pela tentação, seja por qualquer dificuldade, seja quer espiritual, mental, física que você esteja passando, quando isso de fato ocorre, muitas vezes a última coisa que você faz é confiar em Deus. E você, aí logicamente, isso vai desembocar em ansiedade, em medo, em pânico, em todas essas coisas. Justamente porque é tendencioso o ser humano não confiar de que Deus vai tirar ele daquela situação. E muitas vezes eu já me peguei nessa situação, onde... abrangendo para nós, não gosto de falar eu, gosto de abranger para todo mundo. Mas muitas vezes a gente se pega nessa situação, onde a gente ora, entrega, muitas vezes faz jejum por dada situação, dado momento, dada petição que oferecemos diante de Deus, e parece que o negócio não anda. Parece que não acontece, parece que demora, parece que Deus fica em silêncio, parece que a gente pede e acontece totalmente o contrário, como eu falei aqui agora há pouco. E tudo isso nos leva à incredulidade. E nos levando à incredulidade, a consequência vai vir muitas vezes, assim como foi com o povo de Israel. A incredulidade veio no coração deles, eles não tiveram a plena confiança de que Deus iria cumprir o que prometeu, e todos eles ficaram ali no deserto. Ou melhor, a maioria deles ficaram ali no deserto. E muitas vezes, um ponto a se destacar aqui, não significa que porque nós somos negligentes, Deus vai deixar de cumprir o que Ele prometeu. Ele vai cumprir, até porque a vontade dele não depende da nossa vontade. Se eu não me engano, Isaías 66, ou 62, fala, agindo eu, quem impedirá? Deus falando, agindo eu, quem impedirá? Então, Deus ele vai cumprir o que prometeu, independente do que a gente fazer, do que a gente duvidar. Mas é inegável que a responsabilidade nossa vai nos levar a consequências. Deus cumpriu o que prometeu, mesmo o povo reclamando. Ele ainda assim levou até Canaã. Mas a consequência veio sobre o povo por conta da irresponsabilidade deles. E trazendo aqui para o nosso contexto, Deus, ele muitas vezes, logicamente, Deus tem planos para todo mundo aqui, sabemos que, como diz Salmo 139, antes de Ele nos formar no ventre de nossas mães, Ele já conhecia, já havia escrevido a nossa história de fato. Ele vai cumprir aquilo que Ele predestinou, mas é inegável que nós vamos colher aquilo que plantamos, se agirmos com, de fato, incredulidade em relação a tudo aquilo que Ele planejou, tudo aquilo que Ele prometeu para a vida de cada um que aqui está. E, meus irmãos, Deus promete, faz acontecer, e vemos aqui que porque foram negligentes, morreram no deserto. E, abrindo um parênteses aqui, o entendimento errado, ele vai levar o ser humano a uma fé errada. E a fé errada vai levar o ser humano, vai levar o crente aos resultados errados. E aí eu quero que você volte aí comigo em 1 Coríntios 10, para a gente ir no versículo 13. Nós vemos até apenas o versículo 6, eu quero que você vá comigo no versículo 13. 1 Coríntios 10, 13, que diz o seguinte: não sobreveio a vocês nenhuma tentação,
que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. E aqui eu quero trazer essa ideia do controle de Deus e de confiar em Deus no quesito tentação, no quesito realmente pecado em si. Perceba o que ele diz aqui, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. E no final ele diz: Ele proverá livramento para que vocês a possam suportar. Mais uma vez a gente vê que no fim de tudo, Deus vai vir com a mão poderosa dele. Nós vimos em Filipenses 1 que o que começou a boa obra, há de completá-la. Nós vimos lá em Êxodo que ele prometeu entregar Canaã, o povo desobedeceu e no final ele entregou. E trazendo para esse contexto aqui de tentação, fala que no final ele proverá livramento para que vocês a possam suportar. E por que eu falei a seguinte frase? O entendimento errado vai levar a fé errada, que vai levar aos resultados errados. Trazendo para esse contexto aqui de tentação, que Paulo fala em 1 Coríntios 10, tem crentes que acham que a tentação é sobrenatural e o livramento é natural. Invertem a ordem das coisas. Porém, vemos aqui que a tentação, o próprio Paulo fala aqui, não veio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana. E por que eu digo que a tentação ela é natural e não sobrenatural? Porque as pessoas acham que a tentação vem somente de Satanás, que Satanás tenta, que ele faz você pecar. Na verdade, a própria Bíblia fala, logicamente isso é um fato, que muitas vezes ele tenta, mas a própria Bíblia fala que somos tentados pela nossa própria cobiça, quando essa nos atrai e o seduz. Então, a tentação, ela é natural e ela é humana. O ser humano ele é tendencioso a, por conta, sobremodo, dos seus pensamentos, ser tentado. E Satanás, logicamente, muitas vezes pode lhe tentar, mas, logicamente, a decisão vai partir de você. Por conta da natureza caída, que é tendenciosa a cair, de fato, à tentação, a não resistir à tentação. E a partir do momento que o crente ele inverte essa ordem, ele acha que a tentação é sobrenatural e o livramento é natural. Quando vier a dificuldade, a gente vai fazer que nem um povo lá do Egito. Eles acharam que o livramento seria natural, por isso que não depositaram a devida confiança em Deus. E realmente não creram que o livramento de todo aquele processo que eles passavam viria de Deus. E trazendo aqui para o nosso contexto, o crente de fato tem que entender que a tentação, olhando para esse contexto do versículo 13, a tentação ela é natural, mas o livramento é sobrenatural. E entendendo isso, que o livramento é sobrenatural, não vamos cair na mesma coisa que eles caíram, na incredulidade. Porque vamos ter de fato a certeza de que por mais difícil que esteja, o próprio Paulo deixa a certeza aqui, não veio nenhuma tentação sobre vocês que não fosse humana, então é um quesito natural. E no final de tudo, vamos suportar não por nossas vontades ou não por nossa força, mas porque Ele proverá livramento. Então, o livramento de fato vem única e exclusivamente de Deus. E sendo assim, vemos que Deus, Ele não começa uma obra, Ele não começa um trabalho para abortar no final. Ele não começa, como eu falei aqui até no começo dessa palavra, no começo dessa ministração. Deus, Ele não começa um plano, Ele não traça um objetivo, e no meio se arrepende, no meio desiste, no meio, enfim, deixa para lá, nada disso. Vemos aqui que aquele que começou de fato, ele vai agir, vai conduzir conforme a sua vontade, e por conta da sua mão sobrenatural, que foi isso que eu falei aqui, baseado nesse versículo 13, ele vai cumprir. E meus irmãos, 1 Tessalonicenses, a gente está nos textos pertinho aqui, 1 Tessalonicenses 5, 24, diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5, 24. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Perceba mais uma vez a fidelidade de Deus mostrada aqui. Ele é fiel em cumprir de fato e não trair aquilo que ele prometeu, não adulterar aquilo que ele prometeu, aquilo que ele iniciou. E o principal de tudo, que é esse texto aqui, um dos mais sensacionais do Novo Testamento, da Bíblia em si, essa expressão que Paulo usa aqui no final, fiel àquele que o chama, o qual também o fará. Ele dá essa certeza, aquele que chama, e nós agora correlacionamos com Filipenses 1,6, aquele que começa a obra, aquele que promete,
aquele que começou de fato o trabalho, o plano, o objetivo de fato, ele vai fazer, ele vai concluir e ele vai livrar. E meus irmãos, quando a gente, voltando agora lá para o Êxodo, que nós vimos aqui em 1 Coríntios 10, quando a gente olha por toda a história, todo o trajeto daquele povo, nós vimos que eles caíram não apenas no pecado inicial da incredulidade, somente de reclamar em relação a Deus, somente de reclamar de Deus, que Deus não estava não estava respondendo conforme as expectativas dele. Nós vemos que durante esse tempo, eles adulteraram, se eu não me engano, com as moabitas, não me recordo qual era a tribo, mas eles adulteraram, eles murmuravam, eles colocaram o próprio Senhor à prova, como fala lá em 1 Coríntios 10, diz o seguinte, eu não sei porque eu estou saindo, porque toda vez eu vou voltar para esse texto, mas 1 Coríntios 10, aqui no versículo 9, ele diz o seguinte: não ponhamos Cristo à prova como algum deles fizeram, aquele povo lá do Egito, e foram mortos pela serpente. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. Então vemos que a incredulidade não foi apenas o único pecado que eles cometeram. Cometeram imoralidade, colocaram Cristo à prova, cometeram a murmuração em si, mas entendemos que tudo isso veio inicialmente do pecado da incredulidade. E teve um pastor, que eu não me recordo quem foi ele, mas ele diz o seguinte, em uma certa ministração dele, um pastor da internet, que o primeiro pecado da humanidade não foi a desobediência, não foi o homem desobedecer a Deus e comer a serpente. Talvez o primeiro pecado tenha sido a incredulidade, porque Deus disse, não coma, porque se você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Aí veio a serpente e tentou ludibriar a mente de Eva, e posteriormente logicamente a mente do homem, dizendo, rapaz, aquilo que Deus falou não é bem assim não, colocando a certeza do que Deus falou em prova. Então, tendo aquela incredulidade, o que Deus falou não é bem aquilo não. Então, muito provavelmente, o primeiro pecado não foi a desobediência em si, mas a incredulidade. Por isso que eles acabaram ali caindo. E sendo assim, meus irmãos, é tendencioso, olhando todos esses exemplos, desde o Éden, desde o Êxodo, e aí cada um faça sua introspecção, em momentos que você já passou, em momentos que você já se encontrou assim, incrédulo, que Deus iria cumprir o que Ele começou, que Deus iria cumprir o que Ele prometeu, que Deus iria responder a oração que você tanto faz, que você tanto insiste nela, de fato. E é tendencioso, como eu falei aqui no começo, né? É tendencioso nosso viver nessa, né? Viver não crendo o que Ele vai fazer, viver reclamando, como o próprio povo lá do Egito fez, ao invés de crer e ao menos ficar calado, aí viver reclamando. Deus não fez do jeito que eu quis, e até por isso que muitos se desviam, né, de fato da fé. Por terem uma confiança tão rasa, por terem uma confiança de que Deus está no controle tão rasa, que na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, já mete o pé, já corre. Porque não fez conforme aquilo que ele pediu, que parece uma criança mimada, que quando pede uma coisa e Deus não dá, fica com raiva de Deus, e é tendencioso nosso a fazer isso, e muitas vezes nós fazemos isso de fato, não depositamos a plena confiança de que Ele sustenta todas as coisas, e o principal de tudo, e aqui eu vou entrar no talvez o principal dessa mensagem, muitas vezes a nossa incredulidade, ela está baseada naquilo que vemos e naquilo que sentimos. Porém, esquecemos de que Deus, muitas vezes, age no invisível. Naquilo que não vemos, naquilo que não ouvimos, naquilo que não sentimos. E muitas vezes a gente acha que Deus não está respondendo às nossas orações, que Deus está fazendo totalmente o contrário do que a gente pediu, de que Deus está abandonando o barco, aquilo que Ele começou, Ele abandonou no meio do caminho, mas a gente não para pensar que Ele age, muitas vezes, no invisível, sem a gente saber, sem a gente ver, sem a gente sentir, e sem a gente, de fato, ter essa certeza de que Ele está agindo. E Eclesiastes 1:5, esse texto aqui eu peço que todos abram, aí eu peço que todo mundo abra. Eclesiastes capítulo 1, versículo 5. Capítulo 11, melhor dizendo, versículo 5. Eclesiastes 11, 5. Diz o seguinte: assim como você não conhece o caminho do vento,
Nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida? Assim também não entendes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então perceba, o que o sábio Salomão fala aqui. Você não conhece o caminho do vento, não sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Logicamente, naquele tempo não tinha ultrassonoplastia, a medicina não era avançada, hoje já tem ciência disso de fato. Mas o que é que ele quer dizer aqui? Por mais que exista, logicamente, a meteorologia, prevê tudo isso, no que diz respeito aos ossos no ventre da mulher grávida, que ele fala aqui, temos a ciência, a medicina que sabe tudo isso hoje. Mas o que é que ele quer dizer aqui? Você não consegue enxergar o vento, você sabe que a criança está sendo formada no ventre de uma mãe, mas você não consegue ver além daquilo, você só vê a barriga crescendo. Você não consegue enxergar o vento, mas você o sente, você sabe para que lado ele está apontando, você sabe se ele está forte, se ele está fraco, mas ainda assim você não o vê. E o que acontece? Não precisamos do testemunho visual para acreditar que Deus está agindo e que Ele está no controle de todas as coisas. Apenas precisamos crer que Ele está fazendo. Você não vê, Gero não vê o filho dele se desenvolvendo dentro da barriga de Suênia, mas ele vê a barriga crescendo. Nós não conseguimos ver o vento, mas sentimos o vento, sabemos para onde ele vai, para que lado ele está apontando, quantos quilômetros ele está. Então, o que é que o sábio Salomão está querendo dizer aqui? Que nós não precisamos do testemunho visual, não precisamos de fato ver que Deus está agindo para saber que Ele está agindo. Até porque Deus não precisa provar nada para ninguém. E sendo assim, Deus ele pode muitas vezes agir sem que estejamos vendo. E nós, assim também, devemos crer que Ele está fazendo, mesmo que as nossas percepções não estejam apuradas e voltadas para isso. É confiar sem ver, né? A própria fé, o próprio significado da palavra fé, o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E o sábio Salomão, concatenando com tudo isso que a gente já viu aqui em Filipenses, em Coríntios, em Êxodo, vemos que o sábio Salomão ele está nos ensinando aqui a ter a plena fé e confiança de que Deus age no invisível, sem a gente ver, sem muitas vezes a gente sentir, sem de fato a gente ter muitas vezes aquela certeza de que Ele está agindo, porque logicamente o nosso coração, a nossa mente é extremamente limitada em relação a quem Deus é, e muitas vezes não cabe na verdade ao ser humano compreender a mente de Deus, compreender os planos, compreender de fato os planos de Deus, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele deixa de fazer, qual a vontade dEle, se bate com a nossa ou se não, a vontade dEle vai ser cumprida, independente do que pensarmos ou do que quisermos de fato. E meus irmãos, entendendo tudo isso, entendendo que nós, muitas vezes, recapitulando tudo isso para a gente caminhar para o que fazer quando essa confiança vai embora e quando nos pegamos incrédulos. Vimos aqui que a gente realmente se pega incrédulo várias vezes, nós pedimos e muitas vezes o silêncio de Deus é a resposta, a gente acha que Ele não está agindo, muitas vezes Ele começa algo e no meio do caminho a gente desanima porque acha que Ele não vai terminar aquilo que Ele começou. Muitas vezes a gente fica ansioso, com medo, preocupado, muitas vezes ora, muitas vezes reclama, que é o pior de tudo, muitas vezes de fato reclama. E tudo isso nos leva à incredulidade e não vai mudar absolutamente nada. A ansiedade não vai mudar nada, o medo não vai mudar nada, a incredulidade não vai mudar nada para bom, a única coisa que vai trazer é consequência para nós. Consequência de fato é pecado. Logicamente, o pecado, uma vez consumado da incredulidade em si, vai trazer castigo para nós. E o que acontece? Quando nos pegamos nesses estágios de incredulidade diante de Deus, de não tendo a plena confiança de que Deus vai agir, de não tendo a plena confiança de que Ele vai atender às nossas orações, devemos fazer como Salomão, o sábio Salomão, nos ensina aqui, mesmo não vendo, mesmo muitas vezes não sentindo, mesmo muitas vezes não tendo de fato a direção do que Ele está fazendo, mas ainda assim confiar e crer que Ele está fazendo, porque Ele age muitas vezes no invisível, e isso ninguém vai, logicamente, entender a mente de Deus para saber por que Ele faz isso, Ele faz e ponto, não cabe a nós questionarmos isso. E sendo assim, o que fazer quando nos pegamos nesses estágios de incredulidade, o que fazer quando essa confiança vai embora de fato? Lamentações 3 diz o seguinte, Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei
nele. Então perceba aqui o que é que o sábio está nos ensinando aqui em Lamentações de Jeremias. Ele diz: quero trazer à memória. Quando a desconfiança aparece, quando a incredulidade vem e quando a confiança em Deus vai embora, o que devemos fazer, buscar fazer de fato, a princípio, é trazer à memória tudo aquilo que Ele fez. Trazer à memória nas nossas vidas. Trazer à memória todas aquelas orações que fizemos que Ele atendeu. Trazer à memória tudo aquilo que pedimos e Ele concedeu, conforme a vontade dEle. Trazer à memória tudo aquilo que Ele fez, que nos ensinou, porque muitas coisas a gente pediu, Ele fez não conforme a gente pediu, mas depois a gente vê que aquilo na verdade foi livramento e foi ensinamento. Então o sábio nos ensina aqui que devemos trazer à memória tudo isso, porque Ele nunca mudou, Deus nunca mudou. Então se Ele já fez em vários momentos, Ele vai continuar fazendo, e muitas vezes Ele está fazendo, a gente apenas não está conseguindo perceber, conseguindo ver, conseguindo sentir de fato. Então devemos sempre trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele é. Como eu até falei aqui no começo, né? Ele é autor e consumador da vida. Trazer a isso à memória, essa certeza à memória, que aquele que começou de fato a boa obra, há de completá-la. E ele continua dizendo aqui, além de trazer à memória, ter essa certeza que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e grande é a fidelidade dele. Ele é fiel. Ele não é homem que trai, ele não é homem que mente, ele não é filho do homem para se arrepender, como a própria Bíblia nos ensina, e ele é completamente fiel. E o próprio Jeremias nos ensina aqui, grande é a tua fidelidade, as suas misericórdias se renovam a cada manhã e não tem fim. Então ele nos instiga e nos ensina aqui também, trazer à memória tudo aquilo que ele fez de bom, que vai nos dar esperanças, e juntamente com isso, renovar cada vez mais a certeza de que ele é fiel e que ele vai cumprir o que ele prometeu. E ele finaliza dizendo, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esperarei nele. E meus irmãos, o Romanos 4, inclusive, até bate com o que a gente leu aqui em Gênesis 17 no começo, mas Romanos 4, se eu não me engano, versículo 17, diz o seguinte, um exemplo clássico de plena confiança em Deus, de plena esperança, melhor dizendo, em Deus. Romanos 4, 17, como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então perceba que o exemplo de Abraão é totalmente o contrário do exemplo dos egípcios, ou melhor dizendo, dos israelitas lá no Egito Antigo. Perceba o que ele diz, ele esperou contra a esperança, ele no versículo 19 fala, sem enfraquecer na fé, não duvidou por incredulidade, foram incrédulos os israelitas, e no final fala que pela fé se fortaleceu e estava plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que havia de fato prometido. Então, a própria vida de Abraão em si nos mostra essa certeza de esperar, muitas vezes, como o próprio Paulo fala aqui, ele esperava contra a esperança. Porque a gente vê aqui Abraão, quando ele é pai de Isaac, tem o segundo filho, o primeiro foi Ismael, mas quando ele é pai de Isaac, ele já tinha quase 100 anos, Sara já era estéril, também tinha quase a mesma idade, e perceba, antes de Sara ficar grávida, qual a narrativa talvez que ele pudesse falar? Deus, ele prometeu para ele que ele seria pai de multidões, beleza. Aí chega o cara, com 100 anos, velho, sem nenhum filho, com a sua mulher, a mulher estéril, ele era velho, como é que a promessa se cumprir? Como é que o cara vai ser pai de multidões, velho, sem nenhum filho? Como é que a gente junta essas duas coisas? Mas mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, ele tinha a certeza de que se Deus prometeu, ele iria cumprir. Como falou aqui no final do versículo 21, estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. E assim fez. Sara engravidou e teve Isaac. E assim Isaac, quando nasceu, ele tinha em torno de 100 anos de fato.
Então vemos que nesse caso aqui de Abraão em específico, realmente quando não havia mais esperanças, por isso que a Bíblia fala que ele esperou contra a esperança de fato, ainda assim ele creu e Deus cumpriu, mesmo parecendo impossível. Eu lembro daquele texto, se eu não me engano, Mateus, no texto de Mateus fala que à vista dos homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então o exemplo de Abraão em si é uma grande demonstração disso, de que mesmo que pareça impossível à vista do ser humano, ainda assim Deus cumpre o que ele promete. E Jeremias diz o seguinte: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. E aí, eu quero agora, nós já entendemos todo o contexto do homem, que o homem ele é incrédulo, que muitas vezes nos pegamos nessa incredulidade. Entendemos o que fazer quando a incredulidade bater na nossa porta, como fala aqui em Lamentações, trazer à memória aquilo que traz esperança, tudo aquilo que ele fez na nossa vida, tudo aquilo que ele fez durante toda a história, tudo aquilo que ele fez com Israel no Antigo Testamento, todos os milagres, todos os prodígios, aquilo que ele fez com Abraão, como acabamos de ler aqui, esses milagres, e sabendo que Deus nunca mudou, se ele fez com eles, ele irá fazer conosco também, conforme a sua vontade. E entendendo tudo isso, vamos para o principal de tudo, que é mostrar de fato que Deus está no controle de todas as coisas. E aí, eu peço que projete comigo Daniel 2:21. Daniel 2:21 diz o seguinte. Daniel 2:21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deixa agora só cravado no versículo 21. Perceba o que ele fala no começo. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Vemos aqui que Deus ele está no controle de toda a humanidade, de toda a história e do mundo em si. Ele muda o tempo, muda as estações, estabelece reis, tira reis, faz o que ele quiser conforme a vontade dele. Então, meus irmãos, a nossa plena confiança em Deus, ela só se concretizará também quando temos essa certeza e de fato essa plena convicção de que é Ele que está no controle de todas as coisas. Ele muda o tempo, Ele muda as estações, Ele estabelece reis, Ele tira reis. Salmo 103 fala que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Então temos a plena convicção de que Ele como rei domina sobre tudo o que existe. E se Ele domina sobre tudo o que existe, não há absolutamente nada, nem que ocorra por acaso, e nada que fuja do controle dEle. E nada que fuja de fato da vontade dEle. E entendendo tudo isso, nós conseguimos compreender de fato de que Deus, acima de tudo, como nós falamos lá no começo, lá em Filipenses 1:6, Ele faz parte do caráter dEle e dos atributos dEle, ser fiel, ser autor, ser consumador, e aquilo, entendendo tudo isso, vamos compreender de fato que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. De que se nós oramos, se nós pedirmos por determinada causa, por determinada situação, por mais que pareça impossível à vista dos homens, por mais que pareça impossível, de fato, à nossa vista, que aquilo de fato ocorra, tendo a plena convicção que Abraão teve em Deus, mesmo que parecia impossível ele ser pai, por conta da idade, por conta da esterilidade da sua mulher, ainda assim ele creu, sem incredulidade, sem dúvidas, com plena confiança, e Deus cumpriu o que havia prometido. Assim devemos fazer como Abraão fez. Por mais de fato que pareça que Deus está em silêncio, por mais que pareça que Ele não está atendendo às orações, por mais que pareça que Deus está com raiva, se eu não me engano, Deuteronômio 1:27, não me recordo desse texto, não me recordo onde está exatamente, mas Deuteronômio 1:27, o povo de Israel, fala que Deus estava com ódio, com raiva deles, eles continuando reclamando daquela questão da peregrinação. Eu vou ler só para confirmar esse texto. Deuteronômio 1:27, se não me falha a memória. Deuteronômio 1:27.
É isso mesmo. Deuteronômio 27. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Então perceba, isso aqui já foi depois daquela questão que nós já lemos lá em Êxodo. E agora, quando eles já chegam aqui, estão perto já de Canaã, ainda assim eles continuam reclamando. Ele fala: Deus não queria matar a gente de sede, não. Deus não queria matar a gente de fome, não. Agora Ele fez tudo aquilo que fez conosco para que possamos morrer, para que morrêssemos na mão dos amorreus. Até o nome se parece, né? Os amorreus. Era como se ele estivesse dizendo: Deus fez tudo, fez a jogada toda, driblou todo mundo, driblou o goleiro, deixou a gente na cara do gol, para no final, na hora da gente comemorar, Ele derrubar a gente. Era como se fosse isso que eles estavam querendo dizer. E por isso que eles falam: o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito. Logicamente não era. Tudo isso fruto da incredulidade do ser humano, da incredulidade deles. E mesmo assim, mesmo Deus fazendo tudo aquilo que a gente já viu, provendo pão, provendo comida, provendo livramento, ainda assim, quando já estavam prestes a chegar em Canaã, eles continuavam reclamando. E uma reclamação ainda maior, dizendo que Deus estava com ódio deles. Então perceba o quão esse povo estava realmente bravo com Deus, quanto eles estavam com raiva de fato de Deus, para dizer que o próprio Deus estava com ódio deles. Então, meus irmãos, trazendo aqui para o nosso contexto, para concluirmos essa mensagem, que nós não façamos, assim como 1 Coríntios 10 nos ensinou, não façamos que nem eles fizeram, reclamar, murmurar, permanecer incrédulo em relação a Deus, porque se fizermos isso, logicamente não vai mudar, o que Deus prometeu Ele vai cumprir, mas vai trazer castigo para nós, vai trazer de fato ira de Deus para nós. E não devemos assim fazer como eles, ao contrário, fazer como Abraão fez, mesmo diante da velhice de Sara, mesmo diante da sua velhice, mesmo diante da esterilidade, mesmo diante do impossível, ele continuou crendo, sem incredulidade no coração, com fé completa e com plena convicção de que se Deus começou a boa obra, Ele iria completá-la. E a gente concatena naquilo que a gente começou a ler aqui em Filipenses 1,6. O que começou a boa obra, há de completá-la. Deus não é homem para mentir, não é homem para se arrepender, não é homem para deixar na mão, não é homem para trair, não é homem para enganar, nada disso. Se ele prometeu, se Ele cumpriu de fato, se Ele começou a agir de fato, e se muitas vezes nós pedimos algo a Ele, nós oramos, nós clamamos, nós batemos até a porta abrir, insistimos, e muitas vezes parece que Ele não responde, parece que Ele está em silêncio, que não façamos que nem eles fizeram lá no Egito, que não façamos que nem eles fizeram no que diz respeito à incredulidade de fato, a pecado contra Deus, que tudo isso levou a essa desgraça que todos eles morreram e ali ficaram no meio da terra, no meio do deserto. E façamos justamente conforme Lamentações nos ensina, trazer à memória o que nos dá esperança, entender que Ele é fiel, que as suas misericórdias se renovam e fazer conforme Jeremias nos diz: a minha alma, diz o Senhor, esperarei nele, esperarei, portanto, nele. E cumpriu o que Jeremias fala no seu capítulo 17, versículo 7. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. E entendendo que Ele controla e domina todas as coisas, como a gente viu lá em Daniel 2:21, como a gente viu em Salmos 103, o Senhor estabeleceu seu trono nos céus, domina como rei sobre tudo o que existe, entendendo que Ele está no controle de toda a história da humanidade, assim como sempre esteve, e mostrando através das suas próprias atitudes, os livramentos que Ele trouxe para o seu povo, e até mesmo recapitulando a nossa memória, aquilo que Ele fez na nossa vida, os livramentos, as orações atendidas, as orações respondidas, às vezes que Ele de fato acalentou o nosso coração, quando muitas vezes nós estávamos ansiosos, preocupados, com medo, perturbados, quando isso tudinho bater de novo na porta, a ansiedade bater na porta, o medo bater na porta, a desconfiança bater na porta, a incredulidade bater na porta, trazer tudo aquilo que Ele fez à memória, ter essa plena convicção e consciência de que Ele é um rei, domina sobre tudo, sobre todo, como a gente viu em Daniel, Ele muda as estações, muda o tempo, estabelece reis, tira reis, faz conforme o querer dEle, e como fala lá no Salmo 139, Ele criou cada um conforme a vontade dEle, e escreveu toda a história de cada um que aqui está.
O próprio salmista nos dá essa certeza de que ele escreveu todos os nossos dias antes que qualquer um deles existisse. Então, tendo essa plena convicção, não devemos deixar que a incredulidade toma conta do nosso ser, porque ela pode até bater na porta, de fato, né? Ela pode bater na porta, a desconfiança pode bater na porta. O que cabe a nós, como responsabilidade do homem, é não deixar que ela nos domine, porque uma vez ela dominando, vamos cair na incredulidade, vamos, juntamente com isso, desembocar em outros pecados e receber o castigo, assim como o povo lá de Israel recebeu. E o que cabe a nós, de fato, é fazer como Abraão fez. Confiar, mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça não ter resposta, mesmo que ele pareça estar em silêncio, mesmo que pareça que ele demore para cumprir aquilo que ele prometeu. Mas ainda assim, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E o próprio Jesus nos deu essa certeza, né? Quando ele ascende aos céus, após aparecer ali aos discípulos, ele ascende aos céus, ele fala: vocês não vão mais me ver assim em carne, mas eu vou mandar o Consolador e estarei com vocês todos os dias das vossas vidas até a consumação dos séculos. Então, entendendo que ele está conosco todos os dias da nossa vida, vamos assim desenvolver essa plena confiança nele e fazer conforme Jeremias nos ensina: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Confiemos, pois, em Deus e temos a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas, vai fazer conforme a sua vontade, vai fazer no seu tempo, e Ele não precisa nos dar satisfação de nada que Ele faz. Como eu falei, Ele pode agir no invisível, a gente não vendo, a gente não sentindo, muitas vezes a gente não experienciando, mas Ele pode estar agindo. E não cabe a nós questionar, apenas fazer como Abraão fez, crer, esperar e confiar, porque, como fala Filipenses, aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar nesse momento. Desde já, Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra ministrada aos nossos corações, que possamos, nos momentos difíceis, nos momentos de medo, de incerteza, nos momentos que nosso coração está perturbado, de fato, meu Deus, que nossos corações estão distantes do Senhor, quando tiramos os olhos do Senhor e colocamos os olhos nos problemas, meu Deus, nós queremos nesse momento te pedir que sempre que isso acontecer, o Senhor nos traga à memória aquilo que nos traz esperança, que possamos entender que o Senhor nunca mudou, que o Senhor fez milagres, prodígios, mudou reis, muda as estações, controla e domina todas as coisas e escreveu nossos dias antes que qualquer um deles existisse. Então, traz-nos à memória, meu Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que possamos depositar a plena confiança no Senhor, sabendo que o Senhor vai fazer conforme o teu querer e no teu tempo nas nossas vidas. É assim que nós desde já te pedimos, em nome de Jesus, e aplica essas palavras nos nossos corações, meu Deus. Amém. Você foi abençoado? Diga amém. Precisamos crer que Ele é fiel e que vai cumprir todas as promessas em nossa vida. Você crê? Amém. Então fique de pé, em nome de Jesus. Se você crê que o meu Deus, o seu Deus, o Senhor da igreja, Ele é fiel naquilo que fala, cante comigo a seguinte canção. Feche seus olhos para nós encerrarmos. Cante assim. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Canta, igreja. Desde quando me levanto. Diga que Ele é fiel, diga que Ele é fiel. És fiel em todo tempo.
Senhor, Tu és fiel, Deus. Tu és grande, maravilhoso, Tu és poderoso. E não há, Senhor Deus, sequer registrado em Tua palavra uma promessa ao Teu povo que Tu não viestes a cumprir. Portanto, Deus, consola o nosso coração com esta palavra nessa noite. Consola o coração da igreja. Faz com que ela entenda, Pai Santo, que ela tem um dono. Faz com que entendamos, Pai Santo, que o Senhor é o dono da igreja e o dono do destino de nossas vidas. Faz com que nós entendamos, Pai Santo, que mesmo que as coisas estejam ao contrário, é através destas coisas que o Teu propósito irá se cumprir. Que o Senhor possa nos dar fé, que o Senhor possa nos dar confiança, e que somente em Ti, Senhor Deus, possamos entender que o que és a esperança da vida que em nós foi revelada. Que a Tua igreja possa, Senhor Deus, confiar, e tão somente confiar, porque Tu és fiel, e és fiel para cumprir. É assim que nós te oramos, certo de que o Senhor está aqui e aplicará essa palavra em nosso coração. Quem crê, diga amém. De pé ainda, irmãos, queria chamar aqui na frente a mais conhecida como Dona Loura, sua filha, para que possamos orar por elas, pela família delas. Estive conversando com elas hoje, aliás, com Dona Loura, pela internet hoje. Ela disse que vinha hoje e pediu que a igreja pudesse estar orando. Seja bem-vinda, Laís, te dá um abraço. Nós temos uma aproximação muito grande, considero ela como minha mãe. Vi Laís crescer desde pequenininha e há alguns dias ela vem conversando comigo, irmãos, e expressou o desejo de estar congregando na nossa